gravando? Gravando. Seu chefe, nós agora vamos falar sobre o senhor Henrique Eduardo Alves. O senhor sabe alguma coisa? Já atuou em alguma operação envolvendo o Henrique Eduardo Alves? Sabe algo em relação a ele, a Petrobras, envolvendo a Petrobras? Olha, assim, sempre o Pisolati comentava que o Henrique Eduardo Alves João Pisolati. Conversava com ele referente ao Paulo Roberto, querendo, como se diz, participar, mas assim, de algum envolvimento dele direto na Petrobras, eu não posso dizer que eu vou estar mentindo. Certeza de que ele tinha negócio na Petrobras e recebia por isso, eu não posso dizer. O Paulo Roberto, ele sempre dizia que o Fernando era quem representava o PMDB. Eu acho que quem pode esclarecer esse assunto é o Fernando. Quem representava o PMDB? PMDB. Que era assim, né? O Paulo sofria pressão lá, avisava, ou me avisava, ou avisava diretamente o partido. Aí o partido ia para cima de quem estava pressionando. Então, por isso que eu ouvia dizer que teve conversa do Henrique com o João Pisolati, que era o líder na época. Tá, mas o Henrique conversava com o Pisolati ou ele conversava com o Paulo Roberto? Que eu saiba, com o Pisolati. Eu nunca soube que o Henrique conversou com o Paulo Roberto. Nunca soube de conversas entre Henrique Alves Tá, o Pisolati falava que o Henrique Alves conversava com o Paulo Roberto, mas o senhor não sabe se o Paulo Roberto nunca comentou isso com o senhor, é isso que o senhor quer dizer? O Paulo Roberto nunca comentou comigo que o Henrique conversou com o Henrique. O Pisolati comentou comigo que quando surgia aquelas confusão que o Paulo falava, o PMDB está me pressionando aqui, alguma coisa assim nesse sentido, com quem o João Pisolati conversava era com o Henrique Eduardo Alves. Se conversava, mas... então eu acho que pus errado então. Então o Henrique Alves não conversava com o Paulo Roberto? No meu entendimento, não. Até onde eu sei, não. Que Henrique Alves conversava com ele. Conversava com o Henrique Alves que queria participar. É isso? Queria que o Paulo ajudasse também, entendeu? Alguma coisa assim, nesse sentido. Assim, para ser mais claro. Não participar fica... Não ajudasse também, mas eu acho. Agora, se o Paulo chegou a ajudá-lo, ou se ele chegou a conversar com o Paulo, aí quem pode esclarecer esse assunto é o Paulo. Que geralmente Pisolati comentava isso quando o PSDB, como o PMDB, pressionava o PP, é isso, o partido.
pressionava, fazia pressão em cima da diretoria de abastecimento, no caso, Paulo Roberto Costa. Tá, todo tempo ele pressionava. Porém não sabe nem não sabe nem o direto de Henrique Alves e não pode afirmar que ele recebeu o valor da proposta que Paulo Roberto Costa que soube que Henrique Alves conversou com Pisolati. Ele nunca soube de conversas entre Henrique Alves e Paulo Roberto Costa. Que este último é que poderá esclarecer. Tá. O senhor já ouviu falar da empresa PRS? Não. Paulo Roberto Santos, empresário. Não. Se não se recordar. Não me recordo. E ele era sócio, essa PRS era sócio da Terma-Rio, termoelétrica, e tinha Petrobras como uma das sócias. O senhor não sabe nada dessa... Não. Não sabe nada sobre a Termo-Rio. Isso. Sobre a construção de uma unidade de calcinação de coque verde de petróleo no município de São Bernardo do Campo. O senhor sabe algo? Não. Tá. Em relação ao senhor Henrique Alves, o senhor sabe de algum depósito, algo sobre o depósito dele no Poço da Torre? Não. Pelo menos por mim, não. Eu não conhecia o Henrique Eduardo Alves. Eu não o conhecia. Não o conheço. Não sabe. Não conhece. Você sabe disso? Você soube disso, Érica, de depósito? Do quê? Paulo, do Henrique Eduardo Alves. Não. Você confirma isso pra mim? Se tem alguma notícia? Confirma pra mim. Depósito do que é... Depósito do Henrique Eduardo Alves no Sim. Poço da Torre. E ele fez Do o posto da E torre? ele fez o Ele. depósito, né? Ele Eu tenho colocando? notícia. O Eduardo Alves fazendo depósito. Não ouvi falar. Não? É que eu posso ter ouvido falar e não sei agora se tá. Não tô dizendo que não tenho, eu não, desconheço esse fato. E eu sou falar, É. mas não vi. Deixa eu ver, então dá. Senão eu nem vou pôr. Porque senão vai levantar como se Vamos- tivesse não, esse fato e aí. não, melhor não. É, não, melhor se não melhor tiver- Até porque não ele tá dizendo, né? Tá, é porque nem aqui eu quero esconder, mas é porque vai que não tem, e aí os caras vão falar, tem um depósito. Eu na não tua- sei, então. Então acho que não. Vou pôr então, que o declarante não conhece Henrique Eduardo Alves e nunca fez operação para ele. Pode ser? Nunca fez. Conhece o Aloysio Dutra de Almeida? Assessor dele? Não. Tá, então esse fato está. Alguém quer esclarecer, doutor? Não, eu quero adiantar. Acho que pode passar pro PP logo, viu? Eu tenho que fazer uma última do esquema da CPTU. Então faz rápido. Esse aí, só, muito Então, agora- coisa, vê o tempo. Então esse encerrou o 22, né? Agora vai começar outro. Ah, demorou.
São 9 horas. O Guilherme Fogranco foi o primeiro. Esse aqui é qual? É 22. 22. Esse que encerrou agora, né? Lá que 10893, 10894. Porque na verdade não ter feito um monte de ponto para explorar. Um monte de coisa para falar. Não só. Roberto. A gente tem que falar também, tem um outro do Araújo. Os 3 agora. É seu ou outro? Não, meu não. Eu tinha alguns, só vou lembrar aqui. Nós temos alguns importantes aqui, que é os casos 16 e o 16 é importante. Esse é Né? importante. Que é aquele do. Nelson. Esse é bem importante. Né? Esse é um. Eu acho que. Tem alguns mais simples, Esse aqui que é é o- o caso do 29, que é simples. Esse aqui é simples, ele já prestou depoimento, é só esclarecimento. Esse aqui tá bom. Gilberto, o senhor comentou. Ah, tá gravando, né? Tá gravando? Em relação à CBTU, Companhia de Trens Urbanos, o senhor falou, mencionou, já fez um depoimento, né, em relação a esses fatos, e o senhor comentou que tinha um presidente lá, o Colombo, Francisco Colombo. O senhor já fez esclarecimento em relação a esse fato. O senhor se recorda de uma pessoa chamada Pedro Gerardi? Não, assim, na minha mente, assim, não. O que ele era? Ele foi diretor técnico da CBTU. Não. Não, Em relação à CBTU, o senhor Francisco Colombo, né? O Sr. Francisco Colombo foi indicado por mim, na época. E aí, foi como eu já disse no meu depoimento no anexo. Eu me lembro o número do anexo. Na verdade, Ele declarou, né? E depois na verdade, quem detinha o cargo na CBTU, apesar de ser o Partido Progressista, mas o mando desse cargo era do Benedito Lira, então antes deputado e depois senador. Então, como a indicação foi minha, teve que passar pelo crivo do Benedito e do Arthur de Lira, e no final eles é que cuidavam do Colombo, era o Arthur de Lira que cuidava do Colombo, e eu não operei esse PT, eu acabei não operando esse PT. aqui no final eram Benedito e Arthur de Lira, que operavam com o Colombo. Tá. Tem algumas entradas do Francisco Colombo na GFD? Tem na São Gabriel, também tem na GFD, ele sempre ia me visitar. Frequência de estação? Às vezes, quando ele estava em São Paulo, ele ia assim. Declarando. GFD. São Gabriel. Tá, esse. Ele recebeu algum dinheiro do senhor nessas visitas? O Colombo não tinha por que receber dinheiro meu. Eu não fiz nenhuma operação na CBTU. Na verdade, aquilo era mando do Arthur de Lira e do Benedito. Se eu disser que não tentei, eu vou estar mentindo. Eu tentei até fazer algumas operações lá com a CAF, com uma outra companhia de trem, que eu não me lembro o nome, mas que não deu resultado. Por conta da interferência do Arthur de Lira e do Benedito. Ah, tem um caso importante. O senhor sabe de envolvimento da Alstom? Não. O senhor sabe se Sérgio Sampaio Cecim é parente de Simão Cecim? Tem uma pessoa lá que não fez esse nome.
Acredito que deva ser sim, né? mas não... Você não sabe, não sei. Tem, se eu salvo engano, em algumas contabilidades que o senhor Rafael tinha lá Colombo identificado na contabilidade. O senhor sabe por que motivo isso pode ter aparecido? Não sei, às vezes eu emprestava o dinheiro para o Colombo, eu emprestei 2 ou 3 vezes, eu não me lembro. O senhor emprestou dinheiro? Cheguei a emprestar, foi uma época que ele estava bem durando isso. Alguém tem café? O senhor sabe como o Benedito de Lira recebia esses valores da CBTU? Não sei. Eu sei que Ele recebia? Eu sei que eles tanto operaram na gestão anterior, né, que o presidente era do Benedito, indicado por ele, e também sei que operaram na gestão posterior, que era a gestão do Francisco Colombo. Antes do Colombo e posterior ao Colombo? E durante o Colombo também? Até que uma vez o Colombo foi no meu escritório e relatou apavorado que ele tinha entregue dinheiro com um assessor, não sei se o assessor era do da Fonte ou se era do Arthur de Lira, o cara tinha sido preso no aeroporto com dinheiro. Ele relatou esse acontecimento. Mas também não sei de onde é que eles operaram, assim, quem foi que foi feita essa operação, ou que tipo de negócio foi feito lá para que ele pudesse obter o recurso. O senhor sabe a média de quanto eles recebiam? Não tenho nem ideia. Alguém além do Colombo comentou o senhor dessas entregas? Não. Então, só o Colombo que comentou o senhor a respeito de vantagens devidas envolvendo a CBTU. Existia a fofoca no partido, né? Que o Arthur de Lira operava a CBTU e não dividia. Isso, a fofoca era corrente no partido. Mas Não consigo, que havia fofoca no partido progressista de que havia o pagamento de que o Arthur de Lira recebia valores da CBTU e não os dividia. É isso? isso. O senhor mencionou uma operação com a CAF, né? Com a CAF. Eu tentei fazer uma operação com a CAF, uma questão de reposição de peça, alguma coisa assim no sentido, mas que no final acabou não dando certo comigo, porque Sim. Mas isso saiu com outra pessoa? pode ter saído com o Arthur de Lira, isso não sei dizer. Alguém tem perguntas? Não? Não. 95 e 96, Isso. Tá, agora eu vou fazer perguntas, aproveitar essa questão da Áustria, no caso meu, que no caso
tive, que eu gostaria que o senhor nos ajudasse em relação. O senhor já falou sobre isso, deixa eu só um pouquinho, então, arquivo 20, agora é o 24. É isso? Isso. Só falta 6 agora. É, na verdade. Na verdade, menos. É menos, é porque na Vai verdade. faltar uns 3 só. É, Agora são os 3 maiores. aqui na verdade o senhor já falou um pouco, agora a gente precisa do maiorzinho. Esse aqui vai ser tudo. Um maior, né? Isso aí que não os divide, que não os dividia. Muito tempo que ela corrigiu. Fominha. Agora é o 24, certo? Se eu tiver colocado. 24. É, né? Em relação. Em relação ao Delcídio do Amaral. O senhor comentou que o Delcídio do Amaral foi. O senhor comentou? Foi o senhor ou o senhor Paulo? Foi o senhor Paulo, na verdade. O senhor sabe alguma coisa envolvendo o senhor Delcídio do Amaral? Na Petrobras? Olha, se eu falar por ouvir dizer, né, eu estaria talvez Você sendo... pode falar. Se ouviu dizer, pode falar. É. Dizendo que foi ouvido dizer. Não problema. Não é problema, mas você vai ser dado o devido valor, né, de que é uma prova e de ouvir dizer. Por isso que às vezes isso pode dar uma linha investigativa, né? Eu ouvi dizer que ele trabalhou na Petrobras e que ele tinha gozava de uma certa, como se diz, entrada meio que livre na Petrobras, né? Agora de Você operação ouviu algum assim, fato específico em relação a ele? não, assim, fato específico assim, não. Sabe que ele tinha influência na Petrobras, é isso? Eu sei que ele tinha influência na Petrobras. Sabe dizer se ele chegou a indicar alguma diretoria? Aí. Ouvi Eu acho dizer que não alguma- é esse ponto de indicar uma diretoria assim, mas pelo que eu, assim, de ouvir dizer do mercado, ele gozava de uma boa influência na Petrobras de modo geral, entendeu? Não só em uma diretoria. Uhum. Sabe se ele tinha vínculo com alguma pessoa específica lá dentro? Uma proximidade maior, a relação? Não. Tá, isso foi mais rápido. O pessoal do PT tem muito pouco, entendeu? Porque O senhor não operava para ele? eu não operava para eles, eu não tinha assim, um relacionamento próximo com o pessoal do PT, a não ser o Vacareza, Vacareza, que me pediu, o Paulo me pediu para que eu procurasse o Vacareza para dar uma ajuda a ele, e aí no final acabei fazendo ela, então acabei passando a conversar com ele sobre algumas coisas. O André, porque já conheci ele de muitos anos. Então, Porque em relação ao partido dos trabalhadores, e declaramos conhece muito pouco, com exceção dos fatos, tem pouco. os fatos já relatados. Alstom, o senhor tem alguma coisa, já fez alguma operação para Alstom? Não. Que eu me lembre, Alstom, Petrobras, o senhor tem algum movimento? também não. Eu esqueci de perguntar um negócio pro senhor. O senhor tinha, não tem muito a ver com isso daqui, esse aqui tá, vou encerrar isso aqui, eu pergunto Essa pro não senhor. tem nada, pode fechar. Pode fechar. Posso fechar, 24. Érica, é 9798? Isso. Então vai ser o próximo, vai ser o tribunal de ações 25. Porque eu acho que Eu eu quero quero fazer sem no euro. açúcar. O que vocês acham? O euro é importante. Pode Então ser faz sem isso açúcar. no euro. Então vamos fazer o Vai primeiro jogar casinho antes, sem que é açúcar. de duas línguas. Jogar, Cara, pronto.
Vai ser antes. Pra mim nunca Faz o fiz. Caiveiro depois. Vai pro Cabral, vai ser o terceiro final. Acabou. É, tem Não é jeito. porque são, Vou ficar Esses até- aqui olha que ideia. Aí Não, vamos fazer o mas seguinte, eu vou isso já- perguntando e eu vou corrigir os outros. que são seus, na verdade. Não, não é do Tem Fábio. uma hora que você tá corrigindo? Não, eu já acabei o de ontem. Quando acabar do meu e tocar, aí eu pego aí, Não, faz assim, vocês fazem do PP e eu corrijo. Melhor. eu acho que você digita mais rápido. Tá, mas eu acho melhor eu corrigir, porque eu digitei, às vezes tem coisas que eu sei. Eu digito, você eu digita. Eu- o meu tu digita Eu digito, rápido. você digita. É, Tá bom. Tá bom? aqui, em relação agora ao 24, é isso? 24? Então, agora É. vai começar o 25, 25 né? agora. Terminou o 24. Começa o 25. Espera aí, acho que eu apaguei ele aqui, ainda bem que eu perguntei. É isso mesmo? 24 agora, né? Agora é o 25. 25. Ué, já tá aqui, 25. Então 24 foi o Delcídio, Deu né? 5 isso. Fechar, às vezes dá uns... Aí, quase que eu apaguei. Ah, Nossa, era curto, mas Deus me livre, né? Fazer de novo. Apagando os anteriores, tá bom. De ontem, nós estamos muito longo ontem. Agora 25, né? Agora então. Tá. Valdir Rô, pode ser? É o Juca. Jucá? É, desculpa. Jucá, né? Em relação. Ele é senador? No caso 29. 29. No caso 29. Seu? Não, é do Fábio. Tá. Tá bom. Seu Roberto, em relação ao Romero Jucá, o senhor sabe algo em relação a ele? Olha, é assim, é por ouvir dizer do Paulo, entendeu? Eu nunca tive nenhum relacionamento com o Jucá, ou com o Renan, ou com o Henrique Alves, ou com o pessoal do PMDB. Às vezes o Paulo chegava a comentar comigo, olha, eu fui chamado em Brasília para falar com o pessoal do PMDB. Mas quem que está te incomodando? Ah, o Jucá me chamou, quer falar comigo. Ah, o ministro me chamou, quer falar comigo. Esse tipo de coisa. Isso do Lobão na época. Então eu estou indo para Brasília, vou me reunir com eles. Se você quiser fazer alguma reunião, esclarecer algumas coisas, eu vou estar no Hotel Meliá, no Hotel Brasil 21, tal dia. Se puder me encontrar lá, então me encontra lá. Então às vezes eu aproveitava essas vezes que ele ia a Brasília e também ia a Brasília para me reunir com ele e com o Genu. Tá, com o Paulo, né? É, com o Paulo. Mas assim, questão PMDB, questão Jucá, Lobão, relacionamento com o Paulo, diretoria de abastecimento, é só de ouvir dizer do Paulo. E o que o senhor me dizer em relação ao Jucá? Que o Jucá dava demandas para o Paulo, esse tipo de coisa. Você lembra de algum específico? Não. É porque o Paulo disse que quem cuidava disso era o Fernando Soares. O senhor já falou disso no seu termo número 1, sobre as pessoas que davam apoio para a manutenção do seu Paulo Roberto Costa lá na diretoria do Petrobras. O senhor pode repetir quem são essas pessoas? No primeiro momento sempre foi o Partido Progressista, através, primeiro lá do seu líder Pedro Henrique, do seu José Giannini, do seu Pedro Correia e tal. E do PMDB? Do PMDB, o que eu também ouvi dizer por parte isso do Genu e do Paulo Roberto. Lá na época que houve o problema do mensalão,
eu até não estava, estava cumprindo pena. O Paulo adoeceu e aí ficou um tempo internado e tentaram tomar a diretoria. E aí, através do Fernando Soares, o Paulo foi buscar reforço no PMDB e aí as pessoas que ajudaram ele foi o PMDB do Senado. Certo, PMDB do Senado. No Senado. Quem foram os senadores? Que a composição era Renan, Lobão, Jucá e Valdir Valdir. Desculpa, gente, e quem deu apoio? Eu fui a bancada. Eu pensei que através de Fernando Soares, o Paulo Roberto Costa apoio, ou que através de Fernando Soares, Paulo Roberto Costa obteve apoio do PMDB do Senado. do PMDB do Senado. Hoje a bancada era composta. Mas isso assim, ouvindo da boca do Paulo e do Genu, entendeu? Especialmente. Renan, Jucá e Edson Lobão. Essa era a bancada ou essa é quem deu apoio? É que eu não sei se é a mesma coisa. Talvez a bancada seja. Eu vou repetir o que ele disse. E quem deu apoio, né? Então, Quem deu apoio perfeito. Quem deu apoio? foi o Mero Se tivesse mais, Jucá. mas as pessoas que apareceram antes. É. Nas Mero conversas, Jucá. o senhor Nas teve conversas qual? das pessoas que os nomes que apareciam foram Na esses. conversa, ele mencionou Renan esses nomes do Calheiros? senhor. O Mero Jucá, Renan Calheiros? Romero, Jucá, Valdir Raup. Valdir Raup e o ministro Lobão. Edson, né? Certo. Que Eu não o- sei nem se na época o Lobão era ministro, Foi, e Edson eu sei que era senador. que ouviu isto tanto de Paulo Roberto Costa quanto de João Genu. João Genu operou até quando, São Paulo? A gente vai perguntar isso no caso do PL, da PP. Tem sei que mais? Pode encerrar. Só ver aqui. Futebol. No diagonal. O senhor sabe se a partir desse momento que o PMDB recebia, passou a receber valores? O senhor ouviu isso deles também? O Dr. Paulo Roberto sempre dizia que quem operava esse assunto era o Fernando, né? Através de algumas empresas que até ele não tinha nem contato. No caso, a Queiroz foi uma delas, eu relatei como é que foi para conseguir o recurso lá da Queiroz. A Andrade é outra delas, que eu também relatei como é que foi lá para conseguir recurso. Então o que eu posso dizer é o seguinte, por ouvir dizer do Paulo Roberto Costa. Agora, Então, o Paulo Roberto Costa disse que, a partir desse apoio, o PMDB também passou a receber valores ele passou, da a diretoria ajudar, dele. ele passou a ajudar o PMDB. Isso aí. O senhor já disse isso no seu depoimento, então está só repetindo. Uma novidade, né? O PMDB passou a receber valores. É isso da Petrobras? É isso, das empresas. Assim, que a partir desse momento, Paulo Roberto Costa passou a dizer que o Fernando Soares começou a operar? Foi a partir daí que começou. Depois assim, que Paulo Roberto Costa passou a dizer que Fernando Soares começou a operar com outras empresas, como Queiroz Gravão e Andrade Gutierrez, que não tinham ligação com o declarante. É isso? O senhor disse? Que a partir desse momento, Paulo Roberto Costa disse que o PMDB passou a receber valores das empresas que prestavam serviço para a Petrobras. Não, na verdade, que o Paulo Roberto Costa disse que, a partir desse momento, o PMDB passou. Que a partir desse momento, Paulo Roberto disse que... Não, tira aqui. Que Paulo Roberto Costa, isso, disse que, a partir desse a momento, partir desse momento, o PMDB passou. prestava serviço ligadas à diretoria dele, né? É isso? Sim. Eu acredito que ele deve ter dito isso depois dele comigo. Isso.
senhor tem essa empresa Diagonal Consultoria? Diagonal? Você sabe que esse nome não é estranho, mas Consulta. É que é importante que o senhor, porque eu vou esclarecer isso. Eu vou dizer assim, fechado surpresa, o declarante disse que o nome não é estranho. O nome não é estranho. Mas, porque assim, apareceu nessa operação mais de uma diagonal. Então, é importante que o senhor se recorde, especialmente se era a diagonal consultoria, porque tem uma outra diagonal, então a gente... eu disse que o nome diagonal Não é para estranho. mim não é estranho. Mas o senhor não sabe especificamente Mas o que não é. sei Não se lembra especificar. de nada com Não esse sabe. nome. Não me lembro de nada com esse nome. Destino. E não sabe nada a seu respeito. Sabe algo do Rou? Desculpa. Do Rojucá e a relação dele com essa empresa? Não. O senhor conhece o senhor Romero Jucá? Também não. E o irmão dele? Também não. Sabe quem é? Não. Sei quem é o Jucá. Não O irmão o dele. irmão dele. Érico, alguma coisa, Érico. Doutor Gustavo? Não, não. Nada, né? 89... 89997. Não, fica à vontade, doutor. 2 dias Não, fora dos não, fica à vontade, é só para constar, né? Agora foi 25, né? Vamos fazer aquela do Meurer? Bora. Bora? Fazer do Meurer? Então tá, então agora eu termino 25, 26. Relação. Mas esse é o específico do meu, né? Vai entrar É um no- específico, não, por enquanto Pode não, ser, né? pode. Você quer fazer? Você quer Caso fazer? 16 não é do Fábio. É do Fábio, então eu faço. Super. Ó, o senhor sabe, em relação ao meu, Esse caso tá no meu. o que o senhor sabe em relação ao senhor Nelson? Vamos de maneira mais genérica. Bom, o que eu sei do Nelson Meurer é que ele sempre fez parte do grupo de elite do Partido Progressista. Na época que o seu José Giannini comandava o partido, ele sempre era um dos que o seu José mais contemplava, com a questão de recurso mensal, na época de campanha. E o que eu posso dizer é que depois do falecimento do seu José, eu passei a tratar mais diretamente com ele no caso com a Mário Grumonte, João Pisolati, como eles eram os líderes que sucederam o seu José. O Meurer passou a ser líder em 2011. Eu posso dizer do Meurer que ele participava de tudo, efetivamente. Quem pode dizer que efetivamente isso? Efetivamente. Posso perguntar? Como você quer tocar? Vamos lá. Numa agenda apreendida na operação, consta um pagamento de 4 milhões feitos a ele, Nelson Meurer.
senhor fez esse pagamento para ele? Agenda Do Paulo. Não Paulo sou, é. Roberto. Olha, na campanha de 2010, foi gasto até mais do que 4 milhões. O senhor pagou então de uma vez só, em várias oportunidades? Vamos falar dos pagamentos, vou dizer. No decorrer da campanha, né? Mas o Paulo Roberto deve ter feito a anotação na agenda, 4 milhões foi do... Então, queria que o senhor me dissesse sobre esses pagamentos, nos contasse a história desses pagamentos. O nosso, assim, em relação aos pagamentos mensais, esse a gente vai tratar num termo à parte. O que a gente queria que são esses pagamentos fora da mensalidade, aquele que seja Específico, extraordinário, digamos assim. Não, esse... De campanha extraordinária, assim, que não entrava no mensal. Que o senhor se recorda. Ou que tenha sido feito diretamente a ele. Assim, valores altos deste montante só em época de campanha. Ou em época de liderança. Entendeu? Na época de você eleger um líder do partido, então aí eles necessitavam de recursos, valores altos para que pudesse ter a liderança. Então não sei se esses 4 milhões o Paulo está falando da época de campanha ou foi para eleger o Nelson meu líder. Então, O que é isso? Liderando, na época da liderança, o senhor podia esclarecer isso? Ele foi líder, né? Ele tinha que pagar valores? Como é isso? normalmente o líder para se eleger gasta na campanha, né? Mas só que é uma campanha diferente. É aquela campanha que ele compra praticamente o voto do colega. Então, tem colega que cobra 200, tem colega que cobra 300, tem colega que cobra 80, tem colega que cobra no final, dependendo de quantos deputados tem, você gasta 4, 5 milhões numa eleição de líder. Então, assim, Como um partido, como o Partido Progressista. Né? Então, e isso foi gasto em todas as campanhas de líder, tanto do Mário Negromonte, quanto do Nelson Meurer, quanto do João Pisolati. Sempre na época de eleição de líder era um tumulto para arrumar valor e para poder cobrir isso. Então, coisa assim, questionado sobre a questão da liderança, o declarante diz que o líder, para ser eleito, o líder faz uma campanha entre os membros do Partido Progressista e paga valores para os deputados votarem no líder, votarem nele, é isso? Sim. Que mais ou menos quanto uma campanha do PP? A campanha de liderança custa em torno de entre 4 e 5 milhões. Do PP, do Partido O Progressista. Partido Progressista da época do tamanho dele, né? 40 deputados. Da época o senhor está se referindo a que ano? 2010? Eu estou me referindo desde 2006 a 2011. Este foi o valor entre 2006 e 2011, né? Vamos tentar ser específico, não vou perguntar mais sobre o PP, mas sobre um pagamento feito no primeiro semestre de 2010, ou uma série de pagamentos que totalizassem esse valor aproximado, 4 milhões. O que o senhor tem a dizer? Olha, eu acredito que isso deva ter sido para a campanha. O senhor fez esses pagamentos? Fiz vários pagamentos que totalizaram até mais que esses 4 milhões. Para o Meurer, né? Para o meu. Para o Meurer. A gente vai precisar do senhor nos relate sobre esses pagamentos. Esses pagamentos eram pagamentos que eram feitos aqui em Curitiba para ele. Eu mandava entregar o dinheiro para ele em Curitiba. Ele ficava no hotel Curitiba e sempre eu mandava ou o Rafael, ou o Adarico, ou eu mesmo vinha. Era sempre nesse hotel Curitiba? Sim. Ou às vezes ele encontrava com os meninos no aeroporto, no estacionamento do aeroporto, São José dos Pinhais. Ele também estava indo para
Francisco Beltrão, então ele vinha de Brasília, pousava em Curitiba, ou ele aguardava no hotel, ou ele aguardava no próprio aeroporto, combinava, entregava e ia embora. Então, Você pegar em não foi assim 4 milhões uma vez, nem foi. Na época da campanha, eu acredito que no ano de 2010, que era um ano de campanha, o Nelson Miller recebeu mais do que 4 milhões. O senhor falou que os pagamentos eram feitos para o Nelson Moura em Curitiba, que ele sempre ficava no hotel Curitiba e o declarante enviava emissários para entregar valores no referido hotel. O senhor entregava pessoalmente? Não, sempre emissários? Eu cheguei a vir algumas vezes, uma ou duas vezes, mas a maioria das vezes foi o Rafael que veio. A maioria das vezes o Rafael. Que os emissários do declarante também se encontravam com o Nelson Moura no aeroporto, no estacionamento do aeroporto de Curitiba, do aeroporto Afonso Pena, para entrega de valores, né? Quanto que era cada entrega, mais ou menos, dessas aqui que a gente está comentando? Às vezes 500, às vezes 600, às vezes 300. Às vezes 500, às vezes 300. Outra circunstância eu perguntei, é 300 mil? Não vou nem perguntar. Era entrega nessa época de 500 mil, às vezes 300, alguma coisa mais, assim, mais ou menos nessa. Mais ou menos é isso, entre 300 e 600 mil por vez. Entre 300. Às vezes podia ser menos, 200, dependia. Como estava o fluxo do caixa. A depender do fluxo do caixa. Ele era um dos que recebia mais? Você falou que já, na sua fala. Na verdade, 5 pessoas se beneficiaram mais na campanha de 2010. 5 pessoas do partido. Que foi Nelson Meurer, João Pisolati, Mário Negromonte, no caso Pedro Correia, que na verdade fez as duas campanhas, né, tanto Dele da filha. da filha e do genro. E também... Dele não, né? Ele foi candidato? Ele foi também? Ele não. Não, ele foi caçado do genro, né? Tá. Então, Nelson Meurer, Pisolati, Negromonte, tá faltando um, Pedro Correia. E no caso também ficou nessa época, como Zé Janeiro tinha falecido, é bom que fique claro isso. Os 4 que eram as pessoas que comandavam este assunto, ficou de fazer essa divisão da campanha. O que eles gastassem na campanha, eles também repassariam à família do seu José. É que eu não entendi Não isso. entendi isso aí. Então foi assim. Não, eu posso perguntar, você pode anotar. O que eles gastassem na campanha, eles repassariam assim, igual quantia a família, é isso? É assim, como o seu José tinha falecido, em questão por consideração, por tudo que o seu José havia feito pelo partido, ter colocado o Paulo lá na diretoria e tudo mais. Então, ficou acertado de que eles iam dar uma parte. No caso, os 5 iriam dividir entre iguais, entendeu? Então, se gastassem 5 milhões e meio na campanha, cada um iriam dar 5 milhões e meio para a família do seu José.
e Tá. uma reserva. Uma média, né? É Quantos uma gastam? média. No final não completaram isso, chegaram a pagar só uma parte. Eles se cotizaram para fazer uma doação à família, É isso. para ajudá-la depois do falecimento do seu José. É isso aí. Vou pôr aqui. Em agradecimento, né? É. Só que não se chegou a pagar a totalidade que era para ter sido pago. Por Inclusive, isso que é. Desculpa. isso foi vários motivos de discussão Que planejaram isso. entre eu e eles. Enfim. Mas não vem o caso aqui nessa. Eu vou pôr, mas é importante colocar. Foi várias discussões entre o declarante Dinheiro fica em algum lugar, né? e a vida das pessoas. Eu pus assim, vamos ver se ficou claro, ver se vocês entendem. É que eu pus aqui com as minhas palavras. Vamos lá. Que 4 pessoas se beneficiaram mais na campanha de 2010 dos valores do caixa da Petrobras, que foram Nelson Moura, João Pisolati, Mário Negrão e Pedro Correia, que fez tanto campanha da filha e do genro, por exemplo, Paris. Que, porém, como José Janine tinha falecido, por uma questão de consideração e por tudo que ele havia feito pelo partido, ficou acertado que haveria uma reserva de valor equivalente ao que cada um gastaria, que seria entregue para a família de José Janine. É isso? Isso. Deu para entender? Sim. Para a família de José Janine. Que no final não se pagou a totalidade para a família dele. Que isso foi motivo de várias discussões entre o declarante e filho das pessoas. Tá? É isso, É uma né? média, não é isso? Uma É, média uma do que média. eles gastaram. Né? A média do que cada um gastaria. Do que cada um. Do que cada um vai ser perfeito. Continuar. Roberto, foi o Rafael que entregou. Algum outro entregou? O Ceará? Não. Só o Rafael, o Negro O Ceará Monte. pode ter entregado alguma coisa, o Adarico pode ter vindo trazer alguma coisa. Carlos Rocha, né? Que é do Ceará. E como que era o Negro Monte que trabalhava pro senhor? E o Adarico. Daí, né?